Professor, eu não sei pegar o link, eu tava tentando ver esse link aí, mas não Tudo tava bem? conseguindo de tudo. Tava com... Não? Eu esqueço que a aula é 9 horas, cara. Mas daí você entrou antes? Eu acordei antes, acordei 8 horas. Ah. Então, eu entrei, tô aqui desde as 9, ninguém. Eu falei, caramba, galera, esqueceu de mim hoje. O Wallace que mandou alguma coisa pra vocês? Não, foi o João mandou o link. João? É, Mas não é o Wallace que é o representante? mas o João mandou o link. Ah, não. É que eu mandei... Ah, o É, Wallace nem viu a mensagem. Eu mandei mensagem pra ele agora no WhatsApp pra falar que já acho, tava aqui. acho que ele não tava acordado agora, não. Não sei. Entendi. Espera um pouquinho pra entrar mais gente. A gente já começa. Corre com a matéria e já era. Tô aqui fazendo o seu AVA, viu? Oh, isso é muito bom. Agradeço muito. Quantos pontos você já tem acumulado lá? E eu tô fazendo aqui, eu tenho que ver agora quantos que eu tenho. Mas eu tenho bastantinho já, viu? Já tem uns 5.000? Já. Isso Tô aí. chegando aos 6. Tô chegando aos 6 já. Maravilha. Perfeito. A ideia é essa mesmo. Estudar pra Ah, essa vai semana. desafio nota máxima. Vai Corre. liberar meu dia 18, acho. Dia 18. De 18. 18 libera o quê? O desafio nota máxima. Você já fez dessa semana, então? Já tinha feito já. Tô com Muito bem. 5 mil e pouco pontos ainda. O Alice tá na frente, o Alice tá com 10 mil e cacetada. É mesmo? Bom, muito bom. Daí ajuda a gente pra caramba, professor. Oi? Ajuda lá É, na, na no AVA. verdade, cara, é um dos critérios de aprovação, né? E a preocupação da gente é essa. O pessoal não faz, e daí depois vem, professor, faltou ponto. Meu, faltou, não tem o que fazer. Você não fez o AVA, a gente não tem como mexer no sistema. E daí as pessoas às vezes não entendem, acham que a gente é ruim e não quer ajudar, sabe? Uhum. Mas é que tem coisa que a gente não tem como ajudar mesmo. O AVA é uma delas. AVA, desafio nota máxima. Essas coisas que são do sistema, a gente não tem como fazer absolutamente nada. É. Ô, professor, eu tô vendo aqui como que eu fazer no Word o trabalho. Ah, só que eu nunca mexi no Word, né? Então eu tô meio perdido na hora de Hum. fazer no Word. Eu fiz um resumo pro professor ontem, só que eu mandei em PDF. Em PDF eu consegui. Falei, nossa, não sei nem como que faço no Word. Então, olha só, o Word é um editor de texto normal, né? Qual a diferença dele para o PDF? É que enquanto está no Word, a gente consegue editar no PDF, você não consegue. Então, você pode até abrir o Word, digita, faz tudo normalmente, igual faz em qualquer editor de texto, tá? E depois você põe para salvar. Daí você pode optar por salvar em PDF, mas eu prefiro que vocês salvem em Word porque aí eu consigo estar vendo, né, o que vocês estão fazendo, Mas é entendeu? porque Sim. eu quero baixar um aplicativo aqui que ajude eu a fazer, porque só tem dá para fazer no celular no Word, né? Eu vou tentar fazer pelo computador, mas Sim. vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Porque Então, o Word não. não, você faz normalmente em qual? No PDF? Às vezes em PDF, né? Então, o PDF ele é mais complicado que o Word é mais simples. Hum, Depois você tenta ver, pra você ver no computador bem mais simples.
O João entrou. Fala, João, tudo bem? Oba, e aí, professor? Valeu, João, por aceitar. Obrigado, vocês terem entrado. Eu tava aqui desde as 9 horas, já quase entrando em depressão. Falei, os caras não esqueceram de mim, vão matar a aula na cara dura, mó paredão hoje. Ô, louco. E hoje o bicho vai pegar. O professor Danilo também tá assim. Só um aluno. Não, tem um monte aqui. O que é isso, Danilo? Tá cheio de gente. Pera aí. Pior que eu esqueço que a aula de sexta é 9 horas. Aí eu vou acostumando com as aulas da semana que é 8 horas, aí quando chega sexta eu penso que é às 8. Nossa. Então, o problema é que, na verdade, eu tenho. Eu tô na escola Monteiro Lobato antes, entendeu? Então eu dou a aula, eu dou aula lá das 7 às 8h40 e depois eu venho para aula de vocês. Entendeu? Quando tá na faculdade é assim, e aqui tá assim também. Porque a gente tá Professor, tendo aula normal, igual vocês. prorrogaram lá pra voltar pra faculdade, eu acho, né? Prorrogou, cara, até dia 31, né? Nossa, eu tava mó felizão. Falei, nossa, será que a gente vai voltar? É, então, eu também. Ó, o chefe aí. Ronaldo Vilela Barros. Esse é o cara. Fala, meu coordenador, tudo bem? Ixi, ó, um silêncio. Só que o Não, coordenador. é que tava mudo. Eu tô falando aqui, você não tá me ouvindo. E aí, chefe? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. Eu tô, eu tô registrando todas as aulas aqui. Ah, tá. Você, é que hora que é a sua aula? É às 9, né? Mas, tem dois aí na sala, né? É, agora Ou entrou não? dois. Eu tava desde as 9 aqui sozinho, quase entrando em depressão. É porque eu não Beleza. consigo começar às 8 porque eu tô dando aula no Monteiro, né? Antes. É, eu sei, eu sei. Ah, eu sei Aí, disso. aí eu. Mas aí É, já porque tá. o seu eu entrei mais tarde Ah, e eu vou, você vai. Que hora que você vai começar? Daqui a pouco eu entro de novo. Que aí eu vou pegar só um print da sua apresentação e colocar aqui. Da sua e do Dorival. tá. A do Dorival acho que está começando agora também. Não, eu acho que começa às 10 horas. Às 10 dele. É. Mas aí Mas daqui a pouco beleza. eu entro. Tá, joia. Tranquilão. Tá bom então. Falou, chefe. Falou. Até mais. Falou. Tchau. Tchau. Então, galera, na verdade, assim, a gente precisa ficar atento com essa pontuação, porque às vezes as pessoas conseguem lá a nota de prova, né? Passa do limite e tal, mas chega nessa nota do AVA, falta 100, 200 pontos. Nem eu, nem o Ronaldo conseguimos alterar isso, porque é direto do sistema. Daí as pessoas ficam meio revoltadas com a gente, entendeu? Por isso que a gente acompanha, pede, fala. É até chato ficar o tempo inteiro falando, mas porque a gente não pode mudar, né? A gente não tem como mudar isso. Então, às vezes é um aluno que a gente sabe que vem na aula, que participa, que faz e tal, mas já era, não posso fazer nada. Complicadinho. Galera, vamos começar. Eu acho que não vai vir mais ninguém, não. E vou começar a gravar a partir de agora. Não, parar não. Olha, eu já tava gravando, cara. Eu achei que não tava. Quase fiz besteira aqui. Bom, deixa eu compartilhar a tela. Maluco. É que o chefe entrou, abalou a estrutura. Falei, ih, o chefe veio ver se eu tô trabalhando direito. Casa caiu.
Apareceu aí? Não, ainda não. Agora Não? sim. Sim? Agora sim. Então tá. Ó, na aula passada, a gente estava falando sobre os espaços, né? E as possíveis áreas de atuação que a gente tem dentro da recreação e do lazer. E daí ficaram, né, dois apontamentos, vamos dizer assim, em relação a esses espaços. Nós temos espaços públicos e espaços privados, né? Então eu vou tentar falar dos dois hoje para dar uma adiantada na nossa matéria pelo seguinte, galera, olha só. Hoje é dia 15, a gente tem dia 22 e 29, tá? Para terminar tudo. E a gente está na unidade 3. O que acontece é que vocês tiveram feriado de 1º de maio, teve um monte de coisa que acabou atrasando o nosso andamento. Então eu vou dar uma corrida com essa matéria hoje, para a gente conseguir até dia 6 de junho, 5 de junho, terminar a unidade 4, tudo bem? Então olha lá, quando a gente fala de espaço público, a primeira coisa que a gente precisa entender são as políticas públicas, né, do lazer. E o que é uma política pública de lazer? É toda e qualquer ação que o Estado faz. O Estado, a gente pensando não só no governo estadual, mas o Estado, né, é como um todo. Então, quando a gente fala do Estado, a gente está falando da federação inteira. Então, é o governo federal que tem leis e diretrizes para recreação e para o lazer, que fazem o repasse disso para o Estado para as prefeituras, e daí as prefeituras para a comunidade local. É um ciclo bem grande, é uma corrente, né, bem grande, pensando nessa possibilidade do lazer. E normalmente a gente vê dentro das prefeituras, vamos trazer para a nossa realidade, tá? Se a gente for pensar em nível Brasil, fica muito mais complexo entender as possibilidades, e a gente vai ver assim, que parece que não faz quase nada em relação às outras ações. Mas quando a gente traz para a nossa realidade, a gente consegue perceber como o poder público, né, e os espaços públicos são usados de uma maneira mais efetiva, com mais objetividade em relação à recreação e ao lazer, tudo bem? Então, quando a gente pensa em alguma possibilidade de lei, né, a gente sempre vai ver as secretarias. Então, por exemplo, dentro das cidades, né, tem lá a Secretaria de Esportes, por exemplo. E a maioria das secretarias, o nome é Secretaria de Esportes e Lazer. Aqui em São José, quando entrou a atual administração, né, do prefeito Felício, ele fez uma junção de duas secretarias, né, ele diminuiu o número de secretarias, e a Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar e Qualidade de Vida, ela se fundiu com a Secretaria de Esportes e Lazer. Então, o nome da secretaria hoje é Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida. Dentro da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, existe uma divisão, que é a Divisão de Recreação e Lazer. Aqui em São José, a chefe da divisão é a Rosana Domiciano, e ela faz toda essa divisão, que faz todo o planejamento, né, dessas atividades recreativas de lazer, que são geridas pela secretaria, né, para a comunidade, para a sociedade como um todo. É claro que, se a gente for pensar só na parte recreativa, esportiva recreativa, é a Secretaria de Esportes que está nesse comando. Mas eu tenho outras
outras secretarias e outras entidades da própria prefeitura envolvidas aí no lazer. Porque se eu pensar que o lazer não é só atividade física, se eu entender que o lazer é, por exemplo, uma atividade artística, teatral, de música, né? Uma outra, uma outra instituição dentro da prefeitura que faz isso muito é a Fundação Cultural Castelão Ricardo. Então, quando a gente pensa na cidade de São José em relação a essa política pública de lazer, a gente é uma cidade que está, assim, muito acima, né, do, do patamar do estado, da região, de tudo. São José sempre foi uma cidade muito à frente, né, das outras cidades da região em relação a investimento no esporte, no lazer e tudo mais. Então, por exemplo, eu estou na Secretaria de Esportes, dentro da Divisão de Recreação e Lazer, desde 1994. Eu atuo com eles, comecei atuando na monitoria, então eu fazia a monitoria de eventos, de atividades, depois eu passei para a coordenação dos eventos, depois eu passei para a coordenação dentro da própria secretaria, da coordenação geral. Hoje eu sou consultor de recreação e lazer lá da secretaria. É um consultor que faz prestação de serviços. Eu não sou contratado, não sou concursado, não sou nada. Então, quando eles precisam de alguma coisa, a gente estabelece uma prestação de serviço e eu trabalho com eles. A maioria dos programas que a Secretaria de Esportes tem hoje em relação ao lazer, eu participei da elaboração ou da revisão desses programas para readaptação para deixar ele mais atual, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente pensar no programa de colônia de férias, que hoje chama Brincando nas Férias, ele foi criado no comecinho da década de 80, pelo Luiz Gilberto e pelo Mococa. Ele tinha uma característica completamente diferente do que tem hoje, porque a cidade tinha uma realidade completamente diferente do que tem hoje. E a gente passou por várias etapas, né? Quando esse projeto foi implantado. Então, teve uma época que a gente tinha o projeto acontecendo dentro das escolas, eram muitas escolas, a gente chegou a trabalhar com 38 escolas, né? Eram 38 polos da colônia de férias. As crianças iam para lá, tinha lanche, tinha monitor com turma fechada, então a gente, pra vocês terem ideia, a gente chegou a trabalhar com 38 polos, eram 10 monitores de esporte, então 10 estudantes ou professores de educação física em cada um dos lugares. Então só aí já eram 380 pessoas. Mais o pessoal de artes, que era um em cada lugar, capoeira, que a gente tinha acho que 15 ou 20 profissionais de capoeira que rodavam, né, ia cada dia para um lugar para atender todo mundo. Monitor de piscina, guarda-vidas. Então, assim, a gente tinha um recrutamento de pessoal muito grande quando a gente fazia dessa forma. Só que daí a característica de participação, de parceria dentro da própria prefeitura, porque como a gente usava escolas da prefeitura, precisava envolvimento da Secretaria de Educação. E chegou um período que não dava mais, porque quando a gente ia fazer a atividade, eram os períodos de férias, né, que a Secretaria de Educação
programava reformas para as escolas, pintura, manutenção e tal, essas coisas mais pesadas que não pode ter a criança junto, eles iam fazer nas férias, só que daí a gente pedia para usar o espaço nas férias, eles não faziam. Aí começou a atrasar a obra, começou a dar briga, briga não, divergências internas na prefeitura, e a gente optou por fazer uma readequação, mais uma vez, da colônia de férias, e ela se transformou num projeto que hoje chama Brincando nas Férias. E o Brincando nas Férias, ele acontece somente nos espaços da própria Secretaria de Esportes. Então, nos poliesportivos, no Centro da Juventude, né? E no Parque Alambari e Parque Alberto Simões. Que daí a gente não depende de autorização de outra secretaria, porque esses locais eles estão sob a administração da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida. Então, fica mais fácil para a gente conseguir isso. Hoje, já não tem mais turma fixa, já não tem mais lanche, tem uma série de modificações que aconteceram. Um outro projeto que acontece, que movimenta muita gente, que é o Projeto Verão. O Projeto Verão ele surgiu em 1994, eu sou um dos idealizadores, né? O Projeto Verão começa depois de uma pesquisa que foi feita pelo Corpo de Bombeiros sobre a quantidade, né, de afogamentos que estavam tendo no período do verão na cidade, em rios, em lagos, represas e tudo mais. Com o objetivo de tentar diminuir essa demanda de afogamentos, a gente começou a abrir as piscinas da prefeitura aos finais de semana para uso da comunidade, né? Não é aula de natação, é utilização recreativa. Então a pessoa vai para lá, ela no começo passava por uma inspeção de pele com alguém da Secretaria da Saúde, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, que verificava aí micose, coisas assim, né, que impossibilitavam a pessoa de entrar na água. E a gente tinha 2 ou 3 monitores, né, que iam fazer atividades lá com eles e dependendo, 1, 2 ou até 3 guarda-vidas em cada piscina. E isso, desde 94, todos os anos a gente tem. Só que agora existe uma diferença, né? Começou a ter uma série de incorrências aí, a gente precisou adaptar, e hoje a gente não tem mais a presença do pessoal da Secretaria da Saúde, né? Então é só o pessoal da Secretaria de Esportes que faz todo o trabalho e a gente oferece. Então são 13 piscinas, né, na cidade toda, e a gente tem um atendimento assim gigantesco quando a gente fecha o final do projeto. Esse ano ele foi interrompido antes, normalmente ele acontece de outubro a março, e às vezes a gente consegue prorrogar até abril, né? Mas esse ano, devido aí ao isolamento social e tudo mais, no dia 16 de março, se eu não me engano, acho que foi 16 de março, ele encerrou. Então, 15 dias antes do período que estava programado inicialmente. Aí a gente tem ainda o projeto de Bem com a Vida, que atende as instituições de educação especial. A gente tem as ruas de lazer, né, que vai para todos os bairros, dependendo de um pedido aí da comunidade, via ofício, ou via gabinete, ou via processo, né? Abertura de processo lá no setor de protocolo do Paço Municipal. Então, essas ações que a gente faz, elas têm
vários objetivos. O principal é levar realmente diversão, entretenimento, lazer para as pessoas. Se a gente pensa numa rua de lazer, qual é a estrutura que a gente faz? A gente vai um caminhão, normalmente de 8 a 10 monitores, a gente fecha uma rua do bairro, né? E leva todo o material. Então eu tenho material de artes, eu tenho material de esportes, eu tenho material recreativo, né? Corda, bambolê, chinelão, atividades simples, né? Que as pessoas conseguem fazer com naturalidade, com desenvoltura, mas não é uma atividade que a gente vê comumente, né? Todo mundo fazendo. E por que não? Porque dependendo de onde é o bairro, do lugar que a gente está, a gente vai em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, né? Então tem lá os agentes de trânsito que vão fechar o trânsito. Então fica um espaço reservado para a gente que nem sempre é possível, né? Com o aumento aí da cidade e a mobilidade das pessoas, isso às vezes fica prejudicado. Então a gente precisa estudar a melhor maneira possível, né, de atender a comunidade, fazer a rua de lazer e tudo mais, mas sem atrapalhar, né? Porque às vezes a gente auxilia um setor, né, atende um determinado setor, mas acaba atrapalhando e complicando um setor diferente, um outro setor que também, né, utiliza aquele espaço e tudo mais. Então, essas ações são ações muito bem planejadas, tá? A maior ação que a gente fez foi aquele fechamento do anel viário para atividade de lazer, né? E que, assim, na verdade, toda a elaboração do projeto, toda a criação do projeto foi da Rosane minha, e só que depois a prefeitura, né, em comum acordo com a Rede Record, passou o patrocínio dessa ação para a Rede Record. Então, hoje, a Secretaria de Esportes ela vai simplesmente como apoiadora, não mais como organizadora desse evento, e que é uma coisa normal. Então, a gente começa a entender o seguinte, que o poder público ele elabora essas leis, né, essas políticas, com qual objetivo? Com o objetivo de proporcionar, né, aos munícipes essa vivência do lazer. E porque isso é uma lei, né, uma obrigação do Estado, é um direito social, que a gente tem uma obrigação do Estado. Só que, no entanto, a gente precisa entender, né, que algumas coisas elas só têm efetividade, elas só vão ter um retorno adequado para a cidade se tem participação das pessoas. Então, o poder público vai fomentar o trabalho, vai treinar as pessoas, vai fornecer material, vai fazer tudo. Se as pessoas não participam, se as pessoas se não despertam o interesse em estar no local, muito provavelmente essas leis podem mudar, né? Elas podem ser mais enxutas, pode-se diminuir verbas disso. Então, essa participação efetiva da população nas ações, para a gente que trabalha com lazer, é muito importante, né? Por quê? Porque se a gente pensar lá nas características básicas do lazer, uma delas é a gratuidade. E quem que vai oferecer, né, para a gente essa gratuidade? Só o poder público, né? Se a gente for
para o setor privado, muito provavelmente a gente vai ter custo em todas as atividades que formos realizar, tudo bem? Então, as pessoas, né, precisam, de uma certa forma, entender essa dinâmica, né, para que a ideia da continuidade, né, do trabalho seja real, ok? Então, assim, quando o Marcelino, né, um cara que estuda bastante essa parte das políticas públicas, ele fala assim, o lazer para os gestores, né, então para o pessoal que faz a gestão da cidade, né, ele afirma que deve superar a visão funcionalista de lazer que hegemonicamente se apresentam nas políticas públicas nesse setor. Nesta visão, o lazer teria a função de descanso, de recuperação, né, da força de trabalho e como forma de entretenimento, ou seja, seria uma compreensão simplista do lazer. Os gestores, eles sempre vão procurar simplificar, e isso é uma coisa natural. Por que que é natural? Porque as pessoas, elas não estão envolvidas diretamente com com essa prática do lazer. Na verdade, não é que elas não estão envolvidas, elas não estão comprometidas. Envolvidas elas estão, por isso que elas acham que o lazer é só o descanso, a recuperação, a brincadeira, que ali não existe uma fundamentação científica, estudos científicos relacionados principalmente à, à qualidade de vida, né? E daí eles simplificam demais. Aí, os agentes, né, as pessoas que trabalham diretamente com o lazer, eles já vêm de outra forma. Então, lá, um dos aspectos mais relevantes no campo das políticas públicas de lazer é a formação do quadro profissional, que irá trabalhar no âmbito das ações das políticas públicas de lazer. Para Marcelino, este é um dos maiores problemas enfrentados no campo do lazer e da implementação de suas políticas públicas. A formação de quadros deve se dar desde a criação das funções e cargos específicos até a criação de estratégias e planos de formação e capacitação de todos os envolvidos. Um ponto fundamental nesse processo é o aspecto educativo, envolvendo não somente aspectos técnicos e teóricos sobre esse fenômeno, lazer, no âmbito das políticas públicas, mas a capacidade de transformação social que o lazer possibilita. Então é o seguinte, vamos pensar em política pública. O que é o ideal? O ideal seria que cada comunidade tivesse o seu espaço, o seu material, o seu pessoal que vai trabalhar, né? Sem precisar contar diretamente com verba pública para contratar alguém, para fazer isso ou fazer aquilo. A ideia dessa formação de agentes de lazer, né, é que esses agentes sejam pessoas da própria comunidade que vão fazer a gestão e aplicação do lazer ali, tá? Em todo o tempo. Então, isso é uma realidade um pouco distante ainda. A Prefeitura de São Paulo, né, da capital, faz isso. O Choquito, que é o coordenador lá, é meu amigo, né? E ele fala que ainda é muito difícil ter essa formação, porque às vezes você vai na comunidade, você leva todo o material, você consegue um lugar lá para o material ficar guardado, você doa o material para essa comunidade. Só que as pessoas da comunidade não respeitam, né, a utilização
não respeitam ou melhor, não participam da capacitação, então o material fica lá, jogado praticamente. Coloca-se um material que poderia trazer inúmeras possibilidades se as pessoas tivessem participado da capacitação e também tivessem, né, o interesse em continuar trabalhando. E se a gente fala num trabalho que ele é sustentável, o que significa isso? Que você precisa produzir com o seu trabalho o que você vai gastar para se manter. E tem muita gente que não quer saber disso não. Tudo bem? Aí a gente vem aqui, né, na intersetorialidade das ações. Então, quando a gente tem essa política pública, a gente fala que ela trabalha entre diversos setores dentro, né, do município e une as secretarias. Então isso é muito importante porque a gente começa a ter diversos setores trabalhando juntos, né, pensando de forma micro, de forma pequena, que é a utilização dessas atividades, como serão utilizadas essas atividades em diferentes locais, em diferentes realidades, para juntar com o que a gente realmente acredita. Às vezes é muito difícil a gente conseguir se expressar de uma forma adequada quando não existe a interação. Para a gente que trabalha, né, de forma presencial, com educação, com escola, com criança, com tudo, a gente sente muita falta desse contato olho no olho, dessa possibilidade de interação, né, que a gente tem. E em um momento como esse, às vezes, realmente é melhor a gente ficar afastado, mas a gente precisa perceber que em alguns momentos a gente precisa essa proximidade maior. É a mesma coisa que vai acontecer entre os setores. Eu preciso de uma proximidade maior entre os setores para que eu consiga planejar e adequar todas as atividades de forma mais específica. Então daí a gente faz o seguinte, ó. Quando a gente vai definir espaços públicos de lazer, Leitão diz o seguinte: definimos como espaços abertos, de uso comum, apropriados livremente pelo conjunto de pessoas que vivem em uma cidade. Um dos grandes desafios dos gestores, tanto no setor do urbanismo e planejamento urbano, como no campo do lazer, é buscar soluções para os desafios enfrentados pelas cidades. No contexto urbano, criar soluções para o lazer da população. Neste contexto, os espaços e equipamentos públicos de lazer têm o objetivo de atender a demanda por práticas sociais, culturais e lazer da população. Então, o que ele diz aqui é o seguinte, que existem já muitos espaços, mas a forma como eles são utilizados, às vezes é uma forma conturbada. Então, por exemplo, se eu quiser ir fazer um jogo, uma brincadeira na Praça Afonso Pena, eu posso. Se eu precisar ir para um outro local, também aberto, também do poder público e tal, eu posso. O que é o ideal? O ideal é que eu mantenha os contatos, as conversas, os processos. Por quê? Porque às vezes eu estou esperando uma reação maior, uma visita, alguma coisa assim, e eu não consigo
fazer esse atendimento, eu não consigo promover uma atividade, né, adequada dentro daquele espaço. Eu precisaria de um espaço maior. É bom eu avisar a prefeitura para mudar de lugar? Sim. Por quê? Porque a gente precisa entender que todas as vezes que a gente trabalha em política pública, a gente assume o papel de responsabilidade sobre toda e qualquer pessoa que está participando da minha atividade. Então, às vezes, a gente vê as pessoas mais despreocupadas em relação a é do poder público mesmo, é da prefeitura mesmo, não tem problema. Não é bem assim, né? A gente tem que entender que, como que eu vou dizer, que a nossa responsabilidade ele é muito grande perante as pessoas que estão com a gente, né? Então eu tenho que, mesmo numa atividade de lazer, mesmo no espaço público, mesmo que de repente a criança esteja acompanhada dos pais, eu tenho também a minha responsabilidade, tá? Aí, quando a gente fala de espaço ou de equipamento, né, público, equipamento, como a gente falou na aula passada, é toda a estrutura física que nos está disponível para o uso. O problema é que, infelizmente, às vezes a gente chega no local, né, da execução do projeto, da atividade, tá tudo estragado, tá tudo errado. Por que que acontece isso? Porque às vezes as pessoas não têm a noção de preservar. Eles acham que pode quebrar, que pode usar de qualquer jeito. Infelizmente, não dá para ser assim, né? Ou melhor, felizmente não dá para ser assim. Porque se fosse, o negócio viraria uma anarquia. E a gente o que mais precisa é dessa rotina, dessa organização dos fatores para a gente. Tudo bem? Aí eu termino essa parte do público e eu quero entrar agora na parte do privado, que é eu acho que assim, a área mais que vai trazer para a gente maiores oportunidades, né, de trabalho no setor privado. Dúvidas até aqui? Não. Nossa, vocês são o máximo. Por isso que eu amo vocês. Olha lá. Então, esses espaços privados, o que são? Os espaços privados normalmente são espaços que são criados, são espaços que a gente chama de espaço artificial. Então, por exemplo, quando eu penso na possibilidade de lazer, o que tanto eu posso criar, o que tanto eu tenho de ambientes, né, que eu posso desenvolver o meu trabalho. Se a gente for pensar quais são os ambientes artificiais, a gente pode entrar aí numas de um filme futurista, pensar, mas não é nada disso. Ambiente artificial é a rua, é a praça, é a sua própria casa, que não são coisas que foram produzidas pela natureza. Então, se você vai num bosque nativo, ali não é um ambiente artificial, né? É um ambiente que cresceu, que apareceu, que surgiu, que se adaptou, né? Na verdade, a presença dele, mas que ainda implica em algumas adaptações. Então, por exemplo,
Quando eu vou para um parque, igual lá tem o Parque Alambari. O Parque Alambari é um parque lá no Campo São José, que foi construído, terminou aí a construção recentemente. E se você for lá para fazer a atividade, eu, por exemplo, eu levava a minha equipe para lá, e a hora que eu cheguei a primeira vez, eu vi que não tinha nada, absolutamente nada. Para não falar nada, tinha uma quadra de futebol de areia no parque, só. E eu fui com 12 pessoas, porque a expectativa era que a gente trabalhasse, atendesse mais de 250 crianças no dia. E a gente bateu o recorde. E eu fiquei com pouca gente, e eu precisava desesperadamente de mais gente para me ajudar, só que a gente não tinha na licitação, né, na autorização de contratação da Secretaria de Esportes, né, é isso. Então, o que acontece? Se eu estou num local privado, se eu estou num evento privado, um acampamento, por exemplo, e eu tenho uma demanda maior, é muito mais fácil eu conseguir essa suplementação de um profissional do que se eu tiver, por exemplo, no espaço público. Então, o que a gente precisa entender? Que o lazer sendo considerado como uma atividade importante, ele pode ser um serviço a ser vendido, né? E se ele é um serviço que pode ser vendido, eu preciso da estrutura para oferecer esse serviço, esse trabalho que as pessoas querem, precisam, né? E daí, quanto melhor a estruturação que eu tenho e melhor o custo-benefício, ou seja, melhor estrutura e menor preço, mais gente eu vou angariar, atingir, conseguir trazer para mim. Agora, qual é a vantagem? Se é um investimento muito alto, qual é a vantagem? Alguém ia falar alguma coisa. Ninguém? A vantagem é a seguinte, galera. Eu vou construir o meu espaço. Eu vou investir num setor da economia que a tendência é um crescimento muito grande nos próximos anos, né? Então, por exemplo, quem já investiu, quem já está na frente, quem já é vanguarda no mercado, está tranquilo. Então, você pega, por exemplo, aquele acampamento NR. O acampamento NR, para quem conhece, sabe que lá existe uma estrutura gigantesca de hotel fazenda, de resort, na verdade, né? Só que esse investimento, o professor Afonso, que é o dono lá, e o Márcio, que é o filho dele, eles já fizeram, eles vêm fazendo ao longo do tempo, né, na empresa, porque o acampamento NR tem mais de 70 anos, se eu não me engano, acho que 75 anos. E nesses 75 anos, ele foi se transformando, foi se adaptando, foi sendo reformado, foi crescendo. Por quê? Porque a pessoa que está ali nessa administração está fazendo isso aumentar. É igual quando vocês estiverem formados que vão começar a dar aula. Quanto melhor for a sua aula, mais chance você tem de conseguir um emprego, um lugar para morar e tudo mais. Entende? Porque a gente tem que mostrar o nosso valor. A gente tem que investir na gente para fazer isso crescer. Por quê? É nosso.
Agora, eu posso pensar, né, nos espaços privados tanto como espaços urbanos, propriamente dito, como espaços mais afastados, né, que a gente chama de hotel estância, por exemplo, que ele é como se fosse um grande hotel fazenda em miniatura, menor quantidades. Agora, e se eu quero, por exemplo, um local onde eu vá fazer o meu lazer, mas sem agitação, sem nada? Eu posso ir a um museu, que normalmente você vai ter que pagar para entrar, deixou a gratuidade de lado, mas você está se entretendo por ir lá de livre e espontânea vontade. Então, museu, cinema, teatro, essas coisas todas são atividades bastante presentes no lazer, né? Só que precisam ser entendidas como atividades, ou melhor, elas não podem ser entendidas, né, como atividade, ai, fugiu a palavra, obrigatória, né? Isso é uma escolha completamente pessoal. Então, por exemplo, se a gente pensar que eu posso dividir essas possibilidades da recreação entre o espaço privado e o espaço público, como eu conseguiria fazer isso? Pensar só, não é para responder. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. E como que eu consigo ingressar no setor privado? Porque se ele é eficiente, se ele é bem distribuído, se ele é muito adequado ao fazer a programação e a elaboração, né, dessas atividades, o que impede que essa divulgação seja ampliada? É essa palavra que eu queria. Porque é o seguinte, olha só, eu quero trabalhar na recreação, mas eu não quero trabalhar na prefeitura, eu quero ir para o setor privado. O que eu preciso fazer? O que eu preciso divulgar sobre mim para despertar o interesse nesse setor privado? Entendeu? Mandar um currículo, de repente ir lá e fazer uma atividade, de repente fazer uma entrevista, conversar, pode ser. Eu tenho que entender que quem não é visto não é lembrado. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na recreação, eu trabalho desde 94 com a recreação, 94, 2004, 2014, 26 anos, né? Já trabalhando na recreação. E assim, eu tive uma projeção pequena no início, porque eu achava que eu não precisava divulgar minhas coisas, que eu não precisava contar, que eu não precisava falar. Até o danado do surgimento das redes sociais. Que daí você começa a ver muita gente dizendo que sabe o que na verdade ela não sabe. E eu já vi um monte de compras, né, de mães que compram para os filhos alguns kits que vêm lá, é o kit recreativo, os caras falam um monte de coisa. Vende isso como se ele fosse realmente completo. Então tem coisas que a criança vai receber e vai utilizar de bate-pronto, de imediato. Tem coisas que a criança vai receber e ela não vai utilizar, e tem coisas que ela vai pensar na utilização. Então, se eu quero entreter, galera, eu preciso estar atento ao que está acontecendo,
eu preciso estar atento aos interesses, eu preciso estar atento às ações, ok? Então, e por que eu preciso disso tudo? Porque essas instituições, elas visam lucro, né? A parte burocrática, ela é mais enxuta, mais reduzida, para que não fique enchendo a cabeça das pessoas que vão trabalhar também, tá? Elas possuem um grande capital, trabalham para atingir metas e os modelos de eficiência no alcance são objetivos, né, que vão aí balizar as avaliações dos eventos. Quando eu penso nisso tudo, eu tenho que pensar numa equipe que vá somente fazer essa aplicação do trabalho, ou eu preciso estar com uma equipe que participou de toda a elaboração para saber exatamente em qual parte ele vai se adaptar. Eu tenho que entender isso, né? Aí, o que a gente começa a entender? A gente está num momento, né, que a gente entende o seguinte: apesar de ser um sistema de atendimento que ele é privado, nós precisamos entender que esse sistema privado ele também depende do público. Por que ele depende do público? Porque, por exemplo, eu não tenho a condição de fazer, né, o trabalho, mas eu preciso divulgá-lo. Então eu vou fazer um teatro, eu vou fazer uma apresentação teatral, um show, alguma coisa, eu preciso conseguir autorização aos órgãos públicos para divulgar o meu trabalho. Mas vai acontecer no setor privado, mas não interessa, você tem que pedir autorização. Você precisa estar documentado e seguro com as coisas que você está fazendo, para que você consiga transformar realmente todo esse trabalho em lucro. Tudo bem? Aí a gente pensa, né, nas atividades de terceiro setor, e a gente sempre pensa no terceiro setor na possibilidade de serviços, né? E quem estava comigo na aula de atenção primária à saúde viu que o terceiro setor tem muito a ver, né, com essa prestação de serviço, mas a gente precisa definir que tipo de prestação de serviço está ligada à recreação. Fala aí, galera. Toda e qualquer atividade de entretenimento, né? Isso está ligado. Só que o que eu preciso fazer? É um serviço, é um trabalho de entretenimento que pode ser, né, subsidiado, por exemplo, pelo poder público. É o caso do SESC. O SESC era para ser uma entidade privada, só que ela recebe alguns subsídios aí do governo para se manter, né, para funcionar e para atender da melhor maneira possível as pessoas. E para que eu consiga fazer tudo isso, eu preciso entender disso aqui. Ao entender essa... Nossa, 10h20 já. Ao entender essa possibilidade, eu consigo colocar a ideia, né, do que eu vou fazer em cada espaço, em cada local. Então, por exemplo, essa Vanja Ferreira,
é uma escritora que fez lá em 2003 uma classificação das atividades recreativas que eu acho fantástica. Então, por exemplo, ela vai classificando todos os jogos e todas as atividades de acordo, né, com a sua característica e funcionalidade. Então, por exemplo, grandes jogos. São jogos que têm um grande número de participantes e é um jogo difícil de ser dominado. Por quê? Porque normalmente acontece num espaço muito grande, né? Os pequenos jogos são jogos que vão extrair dos participantes as características individuais, né, de velocidade, destreza, de força, e que eu vou usar essas características como fonte motivadora, né, do meu trabalho, tudo bem? E depois eu tenho os revezamentos, as estafetas, que tem muita gente que confunde o revezamento e a estafeta com os pequenos jogos, e realmente eles são bastante parecidos, só que tem uma característica muito peculiar na estafeta, que é o revezamento das pessoas, que é a troca de participantes, né, durante a execução do trabalho. Então, por exemplo, aquelas brincadeirinhas de faz uma fila, a bola por cima da cabeça de todo mundo, chegou no último, o último tem que correr, vem para frente. Isso é uma estafeta, né? As pessoas vão se revezando para chegar lá no resultado final. Tudo bem? Os jogos aquáticos, olha, prestem atenção nessas primeiras palavras. Elas são de inteira importância. Porque se eu não falar, eu acho que vocês não vão perceber. Olha só, Acho jogos que aquáticos eles também são não, hein? os realizados dentro da água. Olha só, se eu não falasse para vocês, vocês nunca iam saber, né? Coberta. A hora que eu li isso a primeira vez, eu falei, não, ela tá de sacanagem. É igual aquelas regras de futebol que o cara fala, né? A bola tem que ser redonda. Não, o monstro, fala uma bola quadrada, igual a do Kiko, né? Pra jogar. Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas eu só fui entender essa da bola redonda quando eu fui ler a regra do rugby, né? Porque no rugby e no futebol americano, a bola não pode ser redonda. Ela tem que ser oval. Então, existe bola de outro jeito, né? Daí, mas essa atividade aquática, ela tem, né, um grande valor terapêutico. Só que quando a gente pensa nessa diminuição do impacto e tal, a gente vê um monte de vantagem aqui, né? Só que tem uma desvantagem muito grande no jogo aquático. E se a criança não sabe nadar? E se a criança tem medo de afundar? Eu posso estar colocando a minha atividade, né, em risco por não prestar atenção nesse detalhe. Aí depois eu tenho os jogos sensoriais, né, que são jogos que vão proporcionar um grande desenvolvimento, né, e uma grande utilização dos órgãos dos sentidos, então tato, visão, audição, e são. Eu não concordo aqui também quando ela fala assim, esses jogos desenvolvem o pensamento, diminui a tensão. Galera, não diminui tensão, não. Eu lembro que quando eu era pequeno, Silvio Santos usava muito esses jogos sensoriais nos programas de televisão dele, e ele punha lá, tipo, um cheque num valor gigante e falava para a Ah, mas pessoa: daí também, Oi? Vai. colocando dinheiro em jogo também com ninguém Não, fica. mas olha só como que ele fazia, cara. Era sinistro. Porque a pessoa tava atrás de um balcão, alguma coisa assim, e o negócio é fechado, não via. Aí ele falava assim, ó, põe a mão aí dentro e pega o cheque que tá lá. Só Nossa, que dentro do negócio tinha cobra, sabe? É claro, o Silvio eu Santos, sei ele é, como que é isso daí, já ele é vi já. retardado, mas não é tanto, né, cara? É lógico que todas as cobras que estavam ali não eram venenosas. A pessoa ia pegar o dinheiro, ia ficar com medo e tal, mas não punha em risco a vida da pessoa. Mas a tensão que a pessoa ficava para fazer isso era grande. Ó, para vocês terem ideia, né? Que nem eu não sei se eu comentei com vocês. Em acampamento a gente faz esse jogo e só para deixar o povo, né, doidão, a gente faz o quê? Pega um saco preto, aquele saco de lixo preto, e cozinha
macarrão. Sabe aquele espaguete? Só que você não cozinha ele até ele ficar totalmente mole. Ele fica mais ou menos. Aí você põe ele dentro e fala para a pessoa pegar, tipo, alguma coisa que está lá dentro. A hora que a pessoa põe a mão naquele macarrão, num saco preto, ela não tá vendo, ela acha que é minhoca, ela pensa em milhares de coisas. É louco. Menos no macarrão. Agora, você vai falar para mim que essa pessoa não vai ficar tensa a hora que sente aquilo? Então, tudo vai depender da forma de aplicação, né? E aí a gente tem os jogos sociais de mesa, então são jogos realizados, né, com caráter educativo, sem ser jogos de azar. Então os jogos de tabuleiro, baralho, essas coisas, mas tudo com caráter educativo, né? São os jogos de mesa ou jogos sociais, tá? E tem outras, né, outras classificações, né, que nem Veríssimo fala dos jogos de seleção, que são jogos para separação de equipes, jogos rápidos, né, que você usa para escolher equipes de forma aleatória, né, sem ficar aquele negócio para o ímpar, John quem pô, escolhe um, escolhe outro, John pô, né, não dá, às vezes demora demais. Então daí ele fala que os jogos sociais, né, são jogos gráficos, que são os que são realizados em um desenho ou um tabuleiro, os jogos de competição e os jogos de salão, tá? Aí, e ele fala dos jogos com música, né, que envolve o ritmo, né, que são as cantigas de roda, o karaokê e tudo mais, que são jogos que são muito atrativos, né, e bastante utilizados para promover a integração social. E por que a música promove a integração social? A música, ela faz parte da vida do ser humano desde que o ser humano se entende por gente, né? E a música, ela remete a sensações, né? Mexe com a emoção das pessoas, mexe com a lembrança, mexe com tudo isso. E exatamente por trabalhar essa emoção, é que ela é contagiante, tá? Então, se a gente consegue trabalhar bonitinho com a, com a música, a gente se dá bem pra caramba. Olha só, o Mian é meu amigo também, e o dia que ele me mostrou esse livro, eu quase dei um copinho na orelha dele. Porque ele classifica os jogos assim, olha lá. Pequenos, regras fáceis em menor quantidade, menor número de participantes em locais restritos. Aí ele vai e põe médios, com regras pré-estabelecidas em locais maiores, como quadro-piscinas. Grandes, com regras pré-estabelecidas e complexas, em maior quantidade em locais grandes e abertos, com maior número de participantes. E acabou. Aí eu falei para ele, você tá de sacanagem. Pô, você tem conhecimento pra caramba e tal, não sei o quê, como você faz isso no livro? Dei mó bronca nele. Aí ele falou para mim, Luiz, a ideia do livro é dar subsídio, né, dar exemplos de, de atividades para serem feitas, e não de classificar, de filosofar, de pensar sobre isso. Aí quando ele falou isso, eu perdoei ele, mas que a princípio eu queria dar um copinho na orelha dele, eu queria. Aí, falando da música, né? Galera, eu acho que na recreação a parte tem duas coisas que eu gosto muito, 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 mas não, é muito mesmo dentro da recreação, que são os grandes jogos e são as músicas. Pela possibilidade que os dois trazem de socialização, de participação, de motivação, de propósito e tudo mais. Aí, o que a gente precisa entender é o seguinte: o nosso corpo, né, é capaz de produzir movimento e manifestar, né, a sensibilidade de acordo com a música. Então, essa expressão que a gente consegue, né, a forma como a gente vai se expressar, na verdade, através da música, ela é muito mais potente, ela é muito mais poderosa do que a gente pode imaginar. Até porque, quando a gente deixa, né,
quando a gente se permite participar das atividades de música, a gente vai estimular a nossa imaginação, os sentidos, a gente vai desenvolver, né, a socialização, mas sabe aquele negócio de perder a vergonha? É isso, eu não sei qual palavra usar para falar isso, mas não é que a pessoa vai ficar sem vergonha, ela vai perder a vergonha, ela vai se dar ao Cria direito. intimidade com a rapaziada ali em volta. Como que é? Meio que cria uma intimidade que, tipo, faz ela perder a timidez com quem tiver em volta. Exato, porque assim, quando você tá envolvido com a música, que você brinca, que você canta, você percebe que não é só você, né, que está se soltando, se permitindo fazer. Então você tira as máscaras aí da vergonha e tudo mais e brinca. A música, ela faz isso com a gente, né, de uma maneira bastante significativa. Sumiu. Então a gente tem, eu não sei, porque todas as vezes que eu tento pôr aqui, olha lá, tem uma outra parte de um texto aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó. Olha lá, e ele some. Eu nunca sei por que isso acontece, mas não tem problema. O que fala ali é o seguinte, que quando eu estou, né, fazendo a utilização da música, eu consigo aproximar mais as pessoas, eu consigo trazer, né, a pessoa para se desenvolver em outras áreas, além do ritmo, além da dança, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar em músicas, né, que vão trabalhar ritmo e coordenação, a gente tem o Crocodila, Piaba, Nova York e tal. Se eu for pensar em memória, eu tenho essas que a gente vai trabalhar, né? Do Se Ensina ou Não, A Polenta, A Árvore da Montanha, A Velha. E, meu, tem inúmeras outras que vão fazer, né, esse trabalho de desenvolvimento com a gente, né? De tomada de decisão, de entendimento, de memória, de codificação de informações e sinais, né? Então, as canções, elas trabalham para a gente e com a gente de uma maneira bastante efetiva, tudo bem? E daí eu tenho que entender o seguinte: quando a gente fala de recreação, a gente precisa definir alguns termos, né, alguns temas, e muitas vezes a gente não tem isso muito claro. E daí acontece assim, eu uso o mesmo termo ou eu uso termos diferentes pensando no mesmo objetivo. E isso está errado, né? E por que isso está errado? Porque se eu tenho uma definição bem adequada, vamos dizer assim, e bem direcionada, eu tenho que ter essa definição. Então vamos lá, jogo. Vocês sabem me dizer o que é um jogo? Quem que tá aqui? Deixa eu ver. Definir é foda, que é um jogo. Um jogo é um jogo. É algo que normalmente você compete com outras pessoas ou você compete consigo mesmo para atingir o objetivo, sei lá, final do jogo, não sei. Jogo é competição, rivalidade. Então, logo no começo, né, nas primeiras aulas, eu conversei isso com vocês, que a gente hoje já trabalha numa numa nova visão em relação a isso, né? Porque, a princípio, as pessoas normalmente falam assim: jogo tem regra, brincadeira não. Brincadeira tem regra, o jogo também. Só que quando a gente fala de jogar,
né? Eu posso estar assimilando ou associando o jogar ao brincar. Então, a gente fala assim, ó, que o jogo é um folguedo, um exercício ou passatempo recreativo sujeito a certas regras ou combinações. Exercício ou brincadeiras de crianças, em que estas fazem prova de sua habilidade, destreza ou astúcia. Isso eu retirei do dicionário do folclore brasileiro. Então, quando a gente pensa em um esporte institucionalizado, como é o futebol, por exemplo, que tem uma federação, né? Tem federações nacionais, estaduais, tem a Federação Mundial que controla o esporte, e a regra é igual em todos os lugares, então todos os jogos oficiais, a regra tem que ser a mesma. Aí eu estou falando de uma competição. Eu institucionalizei um jogo e o transformei num esporte, numa modalidade competitiva, e eu vou ter regra, eu vou ter competição. Se eu penso no jogo como uma atividade natural do ser humano, eu não preciso institucionalizá-lo desta forma. Aí a gente fala do lazer. Olha lá, eu não concordo com isso. Mas, como está no dicionário, eu preciso mostrar para vocês. Ó, lazer, tempo disponível para fazer alguma coisa. O tempo disponível para você fazer alguma coisa não é só lazer. Tempo disponível é o tempo disponível, é o tempo livre que você tem. Nesse tempo livre, você pode sim escolher o ato de vagar, de não fazer nada, né? De vadiar, o momento de passatempo. Isso é o que consta lá no dicionário. Mas, na minha opinião, lazer, né, é a sua escolha no seu tempo livre de fazer alguma coisa que lhe dê prazer. Aí, as possibilidades, elas são inúmeras, são imensas, né? Alguma coisa que vai fazer você se sentir bem. Ócio é o descanso, é a folga do trabalho, é o momento de preguiça, o momento de repouso. Ócio, não é osso, tá? Eu tenho o ocioso, é a pessoa que está no seu momento de ócio, então ela pode não fazer nada. É uma pessoa que está desocupada, né, que não tem o que fazer. E não tem o que fazer de forma saudável, tá? Você pensar numa pessoa que foi presa, tá na cadeia, e lá ela está sem fazer nada, ela não está ociosa. Por quê? Porque ela não está lá em tempo livre, ela está em tempo de cumprir uma pena. Então, você precisa entender dessa associação do lazer com a ociosidade, ou do trabalho com a ociosidade, para você conseguir separar as situações. Tudo bem? Lúdico é tudo que se refere a jogos e divertimento, tá? Recreio também é um folguedo, é divertimento, é prazer, é contentamento, coisas que divertem. Então, é um intervalo do dia que você vai poder dar uma relaxada para continuar trabalhando depois, tudo bem? Roger Cailós, ele fala o seguinte, que o lúdico ele tem 4 impulsões primárias, né? Ou 4 categorias que vão motivar, né, as ações para qualquer diversão. E elas são aventura, fantasia, vertigem e competição. Quando a gente pensa nessas condições ou
impulsões do lúdico, a gente pensa o seguinte: tudo que eu vou fazer relacionado a jogos e brincadeiras, que eu conseguir entender esses 4 fatores, eu vou enriquecer e vou melhorar demais a minha prática. Professor, mas tem um aí que eu não consigo incluir, não tem problema. Fique tranquilo que você não é a única pessoa. Tá? Tem bastante gente que às vezes apresenta dificuldade, né? Às vezes até gente com experiência, que nem eu tenho bastante experiência já de trabalho, mas às vezes a gente apresenta essa dificuldade, por quê? Porque tem momentos que a gente não consegue transformar, né, a nossa atividade em, por exemplo, em uma aventura, em uma fantasia. Por quê? Se eu for fazer uma atividade lúdica e que eu tenho que fantasiar as coisas, as pessoas, o público que está comigo, se não entrar nessa vibe de fantasiar também, de brincar, de se divertir, o negócio não vai dar certo. Então, esse poder de persuasão, de convencimento que o recreador precisa ter é importantíssimo. E daí, a gente fala o seguinte: a gente vai provocar nas pessoas algumas reações, né, que vão fazer ela entender o negócio. Então, olha lá, a criança realiza um jogo exploratório de vertigem, que se trata de uma necessidade intuitiva de desenvolver o seu cerebelo, habilitando o seu corpo para o equilíbrio, tornando consciente em algumas reações de tônus muscular. Então, por exemplo, um jogo de vertigem. Quem já passou em alguma falsa baiana? Quem sabe o que é uma falsa baiana? Falsa baiana? É. Sei não. Só sei. Falsa baiana é um circuito de cordas. E sabe quando a gente amarra uma corda entre uma árvore e outra, e você pisa em cima daquela corda e tem uma outra que você segura em cima? Não, isso daí não participei não. Você amarra 2 cordas, uma embaixo e outra em cima. Então, quando você sobe, você pisa na corda de baixo e segura na corda de cima. Normalmente, o que a gente faz para causar vertigem? A gente deixa a corda de cima mais frouxa, mais solta. Então a pessoa põe a força ali para tentar se equilibrar na de baixo e ela vai ter a sensação de cair, tanto para frente como para trás. Então isso vai causar vertigem. É porque ela vai ter que buscar o equilíbrio se apoiando, mas para isso ela precisa ter uma forma consciente de tônus muscular, de contração muscular para se equilibrar. A gente voltando com o tempo, eu vou montar uma dessa lá para vocês vão ver como é legal. Aí, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que a competição, né, se trata de uma pulsão básica para a sobrevivência humana. Dentro da recreação, a gente sabe que isso é natural e tudo mais, mas a gente não precisa valorizar, enfatizar a competição. Ela já vai acontecer naturalmente. E do mesmo jeito que eu não vou enfatizar a competição, eu posso não enfatizar a vitória e a derrota. Porque dentro da recreação também não é esse o objetivo. Dentro do lazer também não é esse o objetivo. Então, tudo é uma questão de quem ganhou foi ele, parabéns. Quem perdeu ele, parabéns. Pronto. Tá igual para todo mundo, né? E a fantasia, né? Que é imposta pelo universo adulto, pois propõe do irreal, né? Ele parte do irreal, fazendo a criança imaginar. A criança consegue fazer isso de uma forma muito fácil. O problema é adulto. O adulto, às vezes, não se permite,
né? Fantasiar e imaginar as coisas, tá? E a aventura, né, é uma necessidade química de aumentar os níveis de dopamina. Então, por exemplo, se você convence uma criança a entrar no mundo da fantasia e participar com você de um passeio de aventura entre os dinossauros, ela vai entrar, vai brincar, vai ver o dinossauro, vai brigar com ele se precisar, vai fazer tudo. Por quê? Porque a criança, ela tem essa liberdade, esse poder criativo, né? Que às vezes a gente, adulto, fica assim, eu não vou pagar esse mico. Ai, meu Deus do céu, eu não vou, tá todo mundo me olhando, eu não vou fazer. Né? Maior vergonha de nada. Então, é muito complicado. E quando a gente fala do lúdico, né? A gente sabe aí, pelos escritos do Huizinga, né? Que o homem, ele é lúdico, ele brinca, né? Tanto é que ele chama o homem de Homo Ludens, né? Há 40 mil anos atrás, para que ele consiga se desenvolver. Então, a ludicidade, a brincadeira, ela é uma forma do homem se desenvolver, tudo bem? E daí, eu falo para vocês o seguinte, eu vou trabalhar com recreação. Professor, o que eu preciso fazer para trabalhar com recreação, para me dar bem, né, na recreação? Primeira coisa, você tem que ter acervo, né? Você precisa saber brincar, não ser um cara introvertido, ter jogo de cintura, né? Ter conhecimento de jogos, entender de jogo e brincadeira, ter bastante repertório para aplicar, né? E também ter a capacidade de motivar as pessoas, tomando cuidado para evitar constrangimento. Se o monitor for extrovertido, deve saber limitar suas ações para não ser invasivo. E se ele é introvertido, deve definir suas ações sem mostrar insegurança. Manter boa higiene pessoal, assumir a responsabilidade pela integridade física dos participantes, bem como do local que está trabalhando, ser organizado no planejamento, no desenvolvimento e na aplicação das atividades, ser claro, objetivo, direto na explicação das atividades, evitando perda de tempo em sua execução, saber a medida exata de chamar a atenção dos participantes sem reprimi-los. Porque se você reprime, a grande chance da pessoa não voltar para a sua atividade é eminente. Precisa ser muito criativo, principalmente para contornar situações difíceis e estar sempre informado de atualidades. Por quê? Porque estar informado das atualidades pode me ajudar na criação de novos jogos. Né? A gente trabalhou uma vez no acampamento Paiol e a gente precisava fazer um grande jogo. E a gente tava com muito problema já, né? Porque assim, quando começamos a trabalhar com acampamento, o telefone celular não existia. Então, uma das regras do acampamento era, a partir do momento que você entra no acampamento, você vai ficar 7 dias comigo, 7 dias sem contato com o mundo. Você não vai poder ligar pro seu pai e tal, não sei o quê. Porque a ideia é treinar a autonomia das crianças e desenvolver isso através da brincadeira, da recreação, do lúdico. Só que, atualmente, meu celular pega em qualquer lugar, né? Então, a gente uma vez precisou adaptar um jogo, um caça ao tesouro, né, que a gente chamou de Código da Vinci, porque eram 20 estações, e as estações todas foram baseadas no livro, o Código da Vinci, só que a gente passava as informações para cada grupo via WhatsApp. Mandava mensagem, ó, você tem que fazer isso, e para você ir para a próxima, além de coisas, você vai ter que tirar uma foto, você vai fazer uma filmagem, vai ter que se vira. Né? Cada uma tinha uma instrução diferente. E esse jogo foi um jogo noturno, que a gente usou
praticamente todo o espaço do acampamento, né, com as estações bem espalhadas, com todas as luzes desligadas. Então eles tinham que usar lanterna. Aí eu até aconselhava, eu falava assim, não use a lanterna do celular, porque você não vai conseguir recarregar o celular durante o jogo e você precisa dele para receber as informações. Foi muito legal. Foi um jogo que a gente começou 10h30 da noite e terminou quase 2 horas da manhã. E a criançada assim, não para, vamos mais, vamos mais, vamos mais. Porque a gente começa a envolvê-los, a gente começa a trazê-los para a participação, né? E isso é o que a gente tem de mais importante quando a gente fala da... Eu enrolei tudo. Do desenvolvimento das atividades, tudo bem? Então, assim, além disso, esse monitor, né, ele precisa ter disponibilidade para executar diferentes propostas de atividades. Então, ginástica, esporte, literatura, dança, música, cinema, folclore, dinâmica de grupo. Ou seja, o cara tem que ser cara de pau. Não adianta, não adianta, né? Você vai estar na frente de um grupo, você vai ser solicitado para brincar e tal. Sabe aquele negócio de pagar mico? Para recreador não existe isso. Recreador não paga mico, ele paga King Kong. Mico é para amadores, tá? E a gente precisa ter também muita sensibilidade, né, para perceber as peculiaridades dos diferentes públicos que a gente pode atender. Então, pode ser do ponto de vista de opção sexual, de faixa etária, de classe socioeconômica, cultural. Então, a gente tem que saber respeitar as pessoas. A gente precisa saber ser o diferencial, fazer o melhor que a gente pode para a gente ser o diferencial no mercado de trabalho, entendeu? E é claro, tudo com muita consciência, tudo com muita responsabilidade. Então, aí eu termino assim, ó. O que difere um bom profissional é a sua postura. Na recreação não é diferente. Ter uma ótima postura profissional é imprescindível, né? E o conhecimento. Oi? E conhecimento também, né, professor? Sim, mas além do conhecimento, cara, essa postura, ela é muito importante porque a gente mostra para as pessoas o nosso valor a partir do exemplo que a gente dá, a partir do que a gente faz e não do que a gente fala, né? Então, manter essa postura, você saber se posicionar, você saber a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de intervir em alguma coisa, tudo isso faz parte da postura profissional. E é aí que você que você mostra o valor que você tem e você agrega valor às pessoas e a você com o feedback delas. Certo? Certo. Aí a gente entra na ética. Para eu ter uma boa postura, eu tenho que ter uma postura ética. Então, o que a gente recomenda, né? Ó, comentários sobre a equipe e os participantes, somente em reuniões. Evitar comentários na frente de outras pessoas. Às vezes a gente acaba dando uns vacilos, cara, e fala, né? Você tá num grupo, daí tem um moleque lá que é um capirotinho. Você vai e fala na frente de todo mundo, esse moleque é um capiroto, cara, não para. Tá errado. Você pode arrumar um problema muito sério, né, com os pais, então a gente tem que tomar muito cuidado. Respeitar os limites dos companheiros de trabalho e suas opiniões, né? Respeitar os limites do participante do evento e suas opiniões, porque a gente não vai agradar todo mundo, nunca. Jesus, que é Jesus, não agradou, né, cara? Os caras foram lá e crucificaram ele. Então, quem dera nós, pobres mortais, que vão agradar todo mundo. Só que eu preciso saber respeitar os limites das pessoas, né? Para que elas também aprendam a me respeitar e também para que elas aprendam a respeitar
as minhas opiniões, como eu vou respeitar as delas, tá? Aceitar críticas de maneira construtiva, né? Porque elas sempre vão acontecer e elas são, na verdade, as críticas, um grande termômetro para você perceber a qualidade do seu trabalho. Então, é legal ter esse discernimento, tá? Não fumar ou beber durante o evento, isso aí eu acho que é completamente dispensável, né? Você vai trabalhar com criança, você está no seu horário de trabalho, você vai fumar e beber, você sabe que isso altera, né, a sua estabilidade e tudo mais, você não vai fazer um negócio desse, né? Então, se você consegue seguir isso aqui, pelo menos isso, tem muitos mais outros, mas se você consegue seguir isso aqui, né, você já vai ter uma boa postura profissional. E daí você pode lutar pela valorização da sua mão de obra, né? Por quê? Porque, infelizmente, na recreação, cara, tem gente que trabalha por R$ 5 a hora, até menos. Nossa, Tem gente que vai nossa. lá, por exemplo, você vê essas empresas, cara, que aluga piscina de bolinha, cama elástica e tal. Pô, esses caras pagam R$ 30 pro cara ficar 4 horas numa festa. Meu Deus. E tem gente que ganha menos. Só que são pessoas que não têm a formação, que não têm a informação, né? Que vão lá e fazem o trabalho de qualquer jeito. Daí é natural, né? Que ela não tenha tanta valorização assim. Que horas são? Vai dar 11 horas. 11 horas. Então não vai dar tempo da gente terminar isso aqui. Ó, gincanas e grandes jogos, a gente termina isso na próxima aula, tudo bem? Mas hoje a gente já fez duas unidades, tá? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Na nossa área de educação física, tem como o personal ganhar mais? Tem como a pessoa ganhar mais, né? Tem. Tudo é uma questão de como você vai se valorizar, de como você vai atuar, né? Por exemplo, o seu conhecimento, quanto maior o seu conhecimento, mais valorizado vai ser seu trabalho. Por quê? Porque com conhecimento você vai conseguir desenvolver, né, o trabalho esperado, atingir o resultado esperado de uma forma muito mais eficiente. E ao fazer isso, você pode monetizar aí o seu preço, entendeu? Eu conheço personal que trabalha por R$ 60 a hora aula. Conheço personal que trabalha por 150 a hora aula, Hum, É porque entendeu? eu tava pensando muito nisso, né? Porque tem gente que trabalha e ganha muito menos, né? E eu não sei o que acontece com essas pessoas que ganham muito pouco, né, professor? Tem. Infelizmente tem, né, cara? A gente vive num mundo aí que esse capitalismo às vezes é cruel demais com as pessoas. Então, muita gente às vezes passa necessidade, mesmo trabalhando, encara um monte de problemas, né? E tem gente que ganha demais. Só que aquele negócio, eu acho que tem espaço no mercado para todo mundo, mas você precisa se mexer. Você precisa estudar, se atualizar, ver o que é melhor, né? E ter um pouco de paciência também. Porque assim, não é assim que você terminar a faculdade que você já vai entrar no mercado ganhando milhões. Não. Tem um tempo aí de adaptação para você entender, para você criar o seu nome, né, para você ir fazendo o seu trabalho e se tornando conhecido, né? Não é do dia para a noite. Depende de muitos fatores.
o principal deles é o conhecimento e também a sua forma de trabalhar, né? A sua atitude de trabalho. Isso são os principais fatores que vão te levar à valorização, entendeu? Sim, sim. Entendi, professor. Mas que dá para ganhar uma grana. É porque na situação de agora, professor, é muito complicado, né? Você querer trabalhar de começo e você não ganhar o suficiente, né? Para poder se manter, né? Então, e agora, cara, com essa pandemia, muito provavelmente a gente enfrente aí um período de uma crise financeira e de recessão bem grande, vai ser meio complicado. A gente vai precisar se adaptar muito, né? Mudar aí padrões, estabelecer novas metas, porque a gente não sabe o que vem depois disso, É verdade. Isso né? tem que estar atualizado, né? Sim, Sempre, né? isso ajuda, isso faz muita diferença, isso ajuda bastante. Tá certo, professor. Certo, galera? Muito obrigado Certo. pela atenção. Bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente continua. Obrigado, professor. Valeu. Obrigadão. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Uhum.